Mas a própria Bíblia marca o tempo, a mudança de ano, os meses, os anos, as luas, os dias. Porque assim nos dá aquela possibilidade de ver vencer as etapas, né? Então nós vencemos mais uma etapa aí. 2017 já foi, já ficou para trás. Iniciamos uma nova fase, um novo momento de um novo ano. E é sempre com esperança no coração. Quando uma nova fase começa, um novo ano se inicia, nós trazemos no coração aquela esperança. Quem sabe é esse ano, né, que nós vamos resolver aquele problema que nós não resolvemos ainda. Vamos alcançar aquela meta que nós não conseguimos no ano passado. Vamos, de fato, quem sabe, realizar aquele sonho que a gente cada um de nós vem trazendo há tanto tempo. Então, com a entrada do novo ano, renova-se a esperança. Misturado a isso, surgem-se as incertezas. Porque o ano, ele vira, mas ele traz também os seus desafios. E quando nós falamos num ano novo, nós falamos em 365 dias, quando estamos vivendo aí o 14º dia ainda do ano, a metade do primeiro mês. Então é claro que você não sabe o que vai te acontecer. Você não consegue prever tudo o que vai ocorrer na sua vida, na sua cidade, no seu país, no mundo. Algumas coisas a gente já consegue observar e criar uma certa expectativa. Outras coisas que nós nem desconfiamos vão surgir. Mas como nós não sabemos se vão ser boas ou ruins, esperamos que sejam boas. Surge então também uma incerteza. A incerteza vem porque o tempo é um tempo novo. O momento, o ano é um novo ano. E algumas coisas vão acompanhar o andar dos dias, dos meses desse ano de 2018 que nós desconhecemos. Então esses dois sentimentos, eles sempre estão presentes, né? A esperança de que tudo melhore, mas o sentimento que nos vem da incerteza, de que será que vai melhorar mesmo? Será possível melhorar? O país vai vencer mesmo as crises? As eleições que vêm por aí no ano vão ser de fato boas? Os nomes que vão ser eleitos vão governar como nós esperamos? Como o nosso país, o nosso estado, as nossas cidades precisam? Então, diante das incertezas, a palavra de Deus sempre tem algumas diretrizes, orientações, para nós firmarmos os nossos passos, para nós seguirmos com as nossas escolhas, para nós encararmos o ano e as circunstâncias. O texto que nós vamos ler é um texto conhecido seu. O momento para Israel, para o povo de Israel, é um tempo de esperança. Estão à porta da terra prometida. Depois de 40 anos que deixaram o Egito, que andaram perambulando, vagando pelo deserto, vivendo as incertezas do deserto, sendo supridos pela mão de Deus com o maná, o alimento de todo dia, água que Deus providenciou algumas vezes, suprindo a necessidade do povo, roupas e sandálias que não ficaram envelhecidas, não se acabaram, força e vigor que Deus deu para caminhar, a nuvem durante o dia, para aliviar do calor, a coluna de fogo durante a noite, para aquecer no frio, e para apontar direção também. Mas agora estão de volta às portas
da terra. Tiveram por líder Moisés, grande líder, o maior líder. O texto de Deuteronômio vai falar da morte de Moisés, e no capítulo 34 ele vai dizer que nunca jamais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face, falado, conversado face a face. Nunca vai existir um profeta no tocante a todos os sinais e maravilhas por mandado do Senhor. Desde o início do ministério de Moisés, no resgatar do povo judeu no Egito, os milagres, o extraordinário se manifesta. Diante de Faraó, diante do Egito, nas pragas que Deus enviou ao Egito, no abrir do Mar Vermelho e no conduzir do povo com essas maravilhas que já mencionamos algumas aqui, deserto afora. Então o texto vai dizendo da grandiosidade de Moisés, da importância desse líder, à frente do povo, conduzindo o povo. Depois ele vai dizer, no tocante a todas as obras da sua poderosa mão, e os grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo o Israel. Mas Moisés acabou de morrer. O povo lamentou, viveu-se o luto, é tempo de luto, de perda, de um grande homem, de um grande líder, de um grande e importante personagem. Então, diante da expectativa de poder entrar e herdar a terra, da esperança de herdar a promessa de Deus da terra, vem também a incerteza. Mas e agora? Não temos mais Moisés. Não temos mais o grande líder que nos guiou até aqui. Vamos conseguir conquistar essa terra? Vamos vencer os inimigos que nela habitam? Com seus exércitos, com seus guerreiros fortes, bem estabelecidos, bem instruídos, que vão defender a sua terra, porque é terra que mana leite e mel, é terra de grande produtividade, e ninguém vai querer abrir mão dessa terra facilmente. Como vamos invadir? Nós temos recursos de exércitos, como esse povo tem, vivendo no deserto 40 anos, na escassez de recursos. Então, na incerteza, eles são motivados por Deus. São motivados. Uma palavra que Deus lhe dirige. E dirige a Moisés, não a Moisés, mas a Josué, que é aquele que assumiu o governo agora, a condução, a liderança do povo para herdar a terra. Eu quero ler esse texto com você, para que possamos, quem sabe, sairmos daqui um pouco mais motivados diante das incertezas que surgem para a nossa história, para a nossa vida nesse ano. Uma enfermidade que temos que enfrentar, o desemprego alto, o grande desemprego do país, a crise político-econômica que já chegou lá na sua dispensa também, o problema lá da empresa, a dificuldade do desentendimento no relacionamento com um vizinho, ou com um amigo, ou com um irmão em Cristo, ou um familiar. O ano traz algumas circunstâncias que produzem as incertezas. Eu vou ler. Os irmãos acompanhem aí. Esse texto conhecido da palavra de Deus, de Josué, capítulo 1. Deus fala a Josué e anima coração desse líder e do povo também. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo,
a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos seus pais. Então, somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cessas de falar deste livro da lei, antes medita nele, dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho, e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Imperativos de Deus em meio às incertezas ou à incerteza. O que Deus pode determinar, ordenar para nós, quando a incerteza toma conta da nossa vida, do nosso coração. Algumas palavras, algumas frases desse texto que eu trago em destaque como ordem de Deus, ordenança de Deus a Josué. Acho que não está indo aqui. Aí. Tenha disposição. Verso 2, que já lemos. Dispõe-te, diz o texto. Dispõe-te. Diante das circunstâncias da vida, nós não podemos ficar paralisados. A primeira reação nossa é de paralisarmos. Surge uma nova notícia, surge um novo momento, nós paramos. É o impacto da notícia, é o impacto da situação, da circunstância, que nos toma a alma, o pensamento, o coração. Ficamos pensando, ficamos planejando, ficamos avaliando as circunstâncias, ficamos imaginando o que fazer, como fazer. E normalmente nós paramos tudo, paramos o projeto, paramos o sonho. Eles estão diante da terra prometida, há uma promessa, eles estão parados, aguardando. Não sabem o que fazer, não sabem se avançam, não sabem se vão tomar a terra, não sabem se vão de fato alcançar o que lhe foi prometido, a promessa. Estão diante da terra, passando pelo tempo do luto, chorando a morte e a perda de um grande homem, de um grande personagem, de um grande líder. Estão ali parados. Nesse tempo, o Senhor ergue a sua voz para Josué e fala: não dá para parar agora, dispõe-te, coloque-se de pé, apronte-se para a batalha, apronte-se para a vida, há tarefas para serem realizadas, há um comando para ser assumido. Você é o sucessor, você é o líder. Não dá para parar, não dá para esperar, não dá para ficar avaliando as situações e as circunstâncias. É o momento de se dispor, é o momento de se colocar à frente, dizer: eu vou à frente, nós vamos seguir, nós vamos continuar, nós vamos adiante. Diante do tempo de incerteza, nós temos que dispor o nosso coração para tomar alguma atitude, para dar algum passo, para fazer alguma escolha, para conduzir a nossa vida, a nossa história, a história daqueles que estão à nossa volta com alguma iniciativa. É preciso dispor. Os personagens bíblicos são chamados a ir. Moisés um dia foi chamado também. Ele tinha que se dispor a ir,
aí diante de Faraó para dizer: Deus quer que libere esse povo. Deus me levantou para conduzir esse povo para fora do Egito, até a herança da terra que ele prometeu. E Moisés relutou lá atrás, mas ele se dispôs e foi, e agora eles já estavam diante da terra. Já haviam se livrado do cativeiro. Então Deus está dizendo a Josué: olha, há incerteza, você não sabe como vai ser as batalhas. Você não tem nem mesmo a garantia das vitórias. Mas há uma coisa que você precisa fazer: dispor a sua vida, o seu coração, tomar a iniciativa de dizer: eu sou o líder agora. É comigo que vocês vão. É a partir de mim, através de mim, que Deus vai governar, cuidar, conduzir. Deus já havia dito a Josué, se você ler os últimos capítulos do livro de Deuteronômio, você vai encontrar essas palavras na boca de Moisés, na boca do próprio Deus: olha, como fui com Moisés, serei contigo. Ser forte e corajoso. Então, diante, irmãos, da situação incerta, nós temos que ter disposição. Eu preciso me colocar como um recurso, como um instrumento, como uma possibilidade, como alguém que quer fazer algo, que quer tomar alguma atitude. Continua não indo, melhor ir passando aí para mim, Camila. Avance aí, Camila. Avance. Avance. Ser forte, corajoso, dispõe-te, passa esse Jordão. Atravessa o rio. Nós temos que ir à frente. Nós temos que avançar. Mas eu não sei se vai dar certo. Eu não sei quem vai me esperar do lado de lá. Eu não sei o tamanho do exército que vai se colocar ao lado de lá do rio. Eu não sei o que me espera, como é que vai ser a situação, as circunstâncias, quando chegarmos do lado de lá do rio. Deus está querendo apenas que você avance. Dispõe o coração, apresente a sua vida, siga em frente. Continue com os seus projetos. Continue com a sua vida. Continue fazendo o que precisa ser feito, o que você pode fazer. Só assim vamos enfrentar o tempo adverso da incerteza. Vai pulando. Aí, agora está funcionando. Ser forte. Irmãos, não há circunstância adversa, não há momentos de batalhas, e o que eles esperavam eram batalhas pela frente para a conquista da terra, que não exija de nós força, ser forte. Todo momento difícil exige que sejamos fortes para suportar, sejamos fortes para enfrentar, sejamos fortes para combater, sejamos fortes para vencer, para transpor. Ninguém consegue nada, ninguém alcança nada, ninguém vence tempo incerto, se ele não traz com ele a força, ou se ele não pede de Deus a força para suportar, para transpor, para vencer o tempo incerto, o momento difícil, a circunstância adversa. Ninguém consegue a cura de um tratamento se ele não passar pelo tratamento. E o tratamento exige que você seja forte para aguentar tudo aquilo que aquele tratamento pede, que aquela medicação traz de contrariedade ao seu organismo. Aquele povo estava diante de um momento de grandes batalhas. E nenhuma batalha é vencida se o guerreiro não for forte. Se ele não se colocar com a sua espada, com o seu escudo, com a sua lança, com a força do seu braço. Nenhum momento de incerteza pode ser vencido se não houver força. Às vezes nós entendemos que o que é pedido de nós é além das nossas forças. Mas quem está ordenando aqui é aquele que pode todas as coisas. Está dizendo a Josué: pode ir, ser forte. Porque naquilo que lhe faltar as forças, o Senhor vai conduzir, vai conceder. Há momentos que nós sabemos, só passamos porque Deus nos sustentou. Só enfrentamos, só vencemos porque Deus nos conduziu nos braços, no colo.
Foi Ele que amparou, foi Ele que guardou, foi Ele que nos envolveu como um refúgio. Foi Ele que providenciou, foi Ele que abriu a porta. Ele deu força. Ser forte. O ano pode pedir de você força para enfrentar os tempos adversos, o momento da incerteza. Mas Deus continua dizendo ainda, e Ele vai dizer para Josué: tenha coragem. Tenha coragem. É claro que o momento incerto produz medo. O medo, irmãos, tira de nós a possibilidade de prosseguir. Se nós deixarmos o medo nos dominar, nós não realizamos a tarefa. Uma simples tarefa se torna muito difícil e impossível de ser realizada se nós deixarmos o sentimento do medo nos tomar. Numa brincadeira, num parque de diversão, num brinquedo, que traz a segurança que muita gente está indo lá e se divertindo. Se você for tomado pelo medo, você chega lá e trava. Você pede para descer. Você não vai. O medo te dominou. O medo tira de você a possibilidade de realizar até as coisas que você faz com muita facilidade. E no tempo de incerteza não há quem não tema. Ou alguém, dentre os judeus, será que de fato não temia os exércitos dos povos, bem equipados, bem estabelecidos, que possuíam a terra? Ou será que ninguém do exército dos judeus temia o exército de Jericó, que era a primeira cidade a ser sitiada, a ser tomada depois do Jordão? Com muralhas grandiosas, bem protegida, com soldados, arqueiros, bem preparados. Mas diante da incerteza nós temos que vencer o medo. É atitude para a gente de coragem. A vida pede da gente coragem para enfrentar os tempos de incerteza. O tempo da incerteza é aquele tempo que você nunca viveu. Aquele momento que você nunca passou na sua vida. Quando você começa a medir as situações e as circunstâncias, você não sabe se vai dar. Quando você começa a ponderar sobre aquilo que você tem, quem você é, os seus próprios sentimentos, a sua própria força, e pensa assim: eu não sei dizer para você se vai dar certo. Aquela situação que alguém pode saber do seu momento difícil, incerto, e falar assim: e aí, vai dar? Você fala: eu não sei, eu vou tentar. A possibilidade de tentarmos é pela coragem que temos. Deus está dizendo a Josué: você precisa ter coragem e encorajar esse povo. Porque se eles forem tomados do medo, da incerteza nas batalhas, eles não vão passar o Jordão. Eles vão retornar ao deserto. Eles não vão alcançar a terra. Eles vão andar errantes na escassez de recursos. Eles não vão poder aproveitar das delícias, da produtividade dessa terra que mana leite e mel. Elas vão continuar dependendo do maná. Eles não vão conquistar as promessas. Eles vão desistir das promessas. Em tempo de incerteza é preciso ter coragem, alcançar, buscar alguma coragem para fazer o que precisa ser feito. Para dar o passo que precisa ser dado. Para tomar a iniciativa que precisa ser tomada. Josué e o povo precisavam prosseguir. Mas eles precisavam ter coragem.
E às vezes nós temos que pedir a Deus que nos encoraje. Vamos lá, Camila. Não se desvie. Aí agora ele está dizendo o seguinte: eu tenho uma diretriz para você. Eu tenho dado os mandamentos. Dei por meio de Moisés ao povo as leis. Siga o caminho, siga as diretrizes que eu criei. Confie nas normas, nas regras que eu estabeleci por meio de Moisés. Não se desvie dessas normas, nem para a direita, nem para a esquerda. Em algum momento, não pense que você tem o melhor caminho, a melhor direção, a melhor escolha. Se você for fugir daquilo que eu orientei, que eu disse, que eu trouxe como regra, como norma, para a vida do povo, para a sua vida. Siga as normas. Siga a vontade de Deus, siga o querer de Deus. Siga o caminho que Ele abriu. Siga a proposta que Ele apresentou. Siga o projeto que Ele fez. Deus está dizendo para Josué: siga adiante, com coragem, mas dentro daquilo que eu já lhe disse. Não saia disso. Não se arrisque. Não pense que você tem um plano melhor. Não pense que você sabe fazer melhor do que eu. O que Deus está pedindo é confiança para seguir o que Ele orienta, para andar em obediência à lei que Ele deu, para trilhar o caminho que Ele estabeleceu. Nós somos muito tentados a imaginar e a pensar: eu faria melhor do que Deus. Não, eu tenho o controle dessa situação e eu sei o melhor caminho aqui, apesar de Deus me orientar de ir numa outra direção. Não, essa direção acho que é mais longa. Esse caminho ele é o mais difícil. Nesse caminho aí, nós vamos levar mais tempo. O melhor caminho é o caminho que Deus dá para nós. O melhor se fazer é a orientação que Ele já trouxe na sua palavra. Por isso não se desvie. Busque a direção de Deus. O que a Bíblia diz que você tem que fazer no tempo incerto? Siga aquilo que você descobriu que é o propósito de Deus, que é o querer de Deus para você. Esse é o caminho. Andai por ele. E aí quando ele fala isso, pode mais uma, Camila? Ele vai dizer: priorize a palavra de Deus. Ele vai falando: olha, eu deixei uma palavra, uma instrução, você não pode se desviar, é a minha lei. Ele vai falar: medita nela, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nela está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. É preciso priorizar a palavra de Deus, para falar dela, proclamá-la, anunciá-la, para vivê-la, praticar o ensino de Deus na nossa vida. E para fazer com que essa palavra sirva no propósito que Deus tem de abençoar, de fazer prosperar o nosso caminho diante das incertezas da vida e do ano. Então são imperativos de Deus a Josué, como se dissesse: se você fizer assim, você vai ser bem sucedido, você vai ter bom resultado, você vai vencer os tempos adversos, não há nada de incerto, há a certeza do sucesso. Mais uma, Camila, por favor. Deus então nos promete o quê? Se nós seguimos dentro das diretrizes que Ele tem. Pode ir. Conquistas. Versículo 3 do texto que nós lemos, Deus vai dizer a Josué: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado, como prometi a Moisés. Olha, você vai seguir adiante. Você vai invadir essa terra e vai andar por ela. E até onde o seu pé for, até onde você conseguir levar o seu pé, nos limites da terra, será vosso. É promessa de Deus no tempo da incerteza. Deus tem uma promessa para você, quanto ao trabalho, quanto à família,
quanto aos sonhos, projetos, quanto às lutas e incertezas. Promessas de conquistas também. Algo que Deus quer que você alcance nesse ano de 2018. Se você seguir os planos de Deus, se você se atentar para o imperativo das ordens de Deus, Ele tem para você a certeza de conquistas. Você vai chegar lá. Você vai viver o seu ano, chegar no final do ano, vai dizer, valeu a pena, foi um bom ano. Um ano de bons resultados, um ano de boas conquistas, um ano de boas realizações. Apesar das incertezas, apesar dos momentos difíceis, apesar daquele tempo que eu achei que eu não ia suportar, apesar daquela circunstância que surgiu de repente, inesperadamente, que eu não contava com ela, mas mesmo assim, e apesar disso, eu cheguei lá. Há conquistas para aqueles que no tempo da indiferença confiam no Senhor, andam nos seus caminhos, com o coração fortalecido, se dispõem a ir adiante. Mais Deus promete proteção. Versículo 5. Ninguém te poderá resistir de todos os dias da vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Muitos foram os inimigos de Moisés. No Egito e no povo de Israel. Muitos foram aqueles que levantaram contra Moisés os propósitos de Deus na vida e com a vida de Moisés. Mas de todos eles Deus os guardou. De todas as ciladas, de todas as investidas do inimigo. De todas as circunstâncias difíceis, de todos os momentos de crises e de riscos de morte. Deus o protegeu. E agora ele está dizendo assim, eu vou ser com você, Josué, como fui com Moisés. Ninguém vai poder te resistir todos os dias da sua vida. Imagine Josué, o que vai na mente, na cabeça desse homem, quando ele pensa assim, mas são muitos os reis, são muitos os exércitos, são muitas as cidades, são muitos os soldados que querem me resistir, e resistir a Israel nas invasões. Muitos vão ser os inimigos, muitos vão armar as suas ciladas, gente poderosa, gente forte, gente inteligente, gente capaz, gente que tem dominado por aí, gente que tem vencido tantos por aí. Mas Deus está dizendo, eu vou te proteger, de maneira que nem as pessoas, nem as circunstâncias vão poder tirar a sua vida ou tirar a minha proteção sobre a sua vida. Eu vou te proteger todos os dias da sua vida. Eu vou te guardar. Serei contigo. Quantos momentos Moisés viveu que se não fosse o Senhor, ele não teria resistido. Houve um momento, e vocês devem se lembrar, de que Israel estava no deserto, e Deus, entristecido com as atitudes do povo que havia construído um bezerro de ouro, e começado a prestar a esse bezerro a sua adoração, o seu culto, que Deus vem com Moisés junto ao povo, Deus ordena a morte de alguns que haviam suscitado aquele momento de adoração, de culto, e depois Deus chama Moisés e dá uma conversa, e tem uma conversa muito franca, muito particular com Moisés, e ele fala assim, Moisés, pode seguir com o povo adiante, mas eu não vou mais não, eu vou ficar aqui, você vai sozinho, você e o povo vão andar por aí, sem a minha presença. Moisés vai dizer para o Senhor, Senhor, se o Senhor não for conosco, se a sua mão não estender sobre nós, se nós não tivermos a tua proteção, eu não dou um passo sequer, eu não saio desse lugar. Então eu não vou. Porque ele sabia que andar sem a proteção de Deus é andar e sofrer os riscos e a morte. Não dá para sustentar um povo tão grande, tão numeroso no deserto sem a proteção de Deus.
Então Deus está dizendo agora a Josué, para encorajá-lo, assim como fui com Moisés, diante dos inimigos, diante das circunstâncias, eu serei contigo. Assim como eu o protegi, eu vou proteger. Assim como ele foi com Moisés, foi com Josué, ele será com você. E nada pode atingir a sua vida, se não for na permissão e na provisão de Deus. E Ele é aquele que vai proteger cada um de nós e cada história do nosso viver com o poder que Ele tem. Nem mesmo Faraó, o grande nome, o grande homem, o grande imperador, o grande senhor do mundo no tempo de Moisés, o Faraó do Egito, foi capaz de privar Moisés da proteção de Deus. E Faraó pensou em matar Moisés algumas vezes. E tentou fazer isso. E o deserto também. Mas o nosso Deus é sempre maior. Ele é aquele que pode nos proteger, que pode nos valer em toda e qualquer circunstância. E nós, na nossa humanidade, sabemos disso. E pedimos por isso. E às vezes até aqueles que nem entendem a grandiosidade de Deus, no momento da aflição, clamam: Senhor, me livra. Ah, meu Deus do céu, me socorre. Até quem diz que não crê em Deus, no momento de um acidente, de uma forma inesperada, sai-lhe o grito da garganta, né? Ai, meu Deus, me protege, me ajuda. Cuida de mim. E Deus promete, no tempo da incerteza, para Josué: você vai ter conquistas, porque você tem a minha proteção. Não é porque Josué é grande, é um bom guerreiro, é alguém inatingível nas ações do mal, que não se abala com as circunstâncias e que não se sente atemorizado diante das lutas. Mas ele está dizendo: eu vou te dar conquistas, porque eu vou te dar a minha proteção. E tem algo mais que ele promete: a presença. Como fui com ele, serei com você. Você não vai estar desamparado. Você não vai estar sozinho. O que cria incerteza no nosso coração às vezes é saber que nós não vamos ter por perto aquela pessoa que nos dá confiança. Ah, se o meu amigo pudesse ir comigo, aí eu ia. Não é assim naquele brinquedo lá do parque? Se você for comigo, eu vou. Você me encoraja. Mas nós sabemos que há situações e circunstâncias que nós não podemos ter ao nosso lado aqueles que nós gostaríamos de ter. As circunstâncias não permitem. Os amigos estão longe. O pai, a mãe, o irmão, a irmã que nos ama, estão impossibilitados, lutando as suas lutas também. Não são onipresentes. Só podem estar num lugar. E não em muitos lugares ao mesmo tempo. Por mais que nos amem. Alguns que sempre nos protegeram, que sempre nos deram confiança na companhia, já estão com o Senhor, já partiram para a glória. Mas Deus, onipresente, é aquele que pode prometer o que prometeu, como fui com Moisés, serei contigo. Davi nos lembra dessa grande verdade também no Salmo 23. O Salmo do bom pastor. Ele fala que no tempo da angústia, no tempo da incerteza, no tempo que os inimigos batiam a sua porta, Deus vinha lhe dar companhia. Era a companhia certa no tempo incerto.
Porque Deus não foge às nossas lutas. Ele não nos abandona ao acaso da vida. Ele é aquele que advoga as nossas causas. É aquele que batalha as nossas batalhas. É aquele que trabalha a nosso favor. É aquele que nos dá companhia dizendo, estarei convosco todos os dias, disse Jesus, até a consumação dos séculos. Estarei ao seu lado. 1000 cairão à sua direita, 10.000 à sua esquerda, tu não serás atingido, porque eu, Senhor, estou contigo, serei contigo, por onde quer que andares. Então Deus promete companhia. Companhia que nos encoraja, que nos fortalece, que nos anima, que nos traz prontidão, que nos ajuda a observar a palavra, a observar a vontade dEle, diante dos tempos incertos. Então, mesmo que venha momentos em que eu não sei ainda o que fazer, uma coisa eu sei, Deus garante algumas conquistas para mim. Deus me dá proteção e Deus me dá companhia. Jamais estarei sozinho, mas terei cuidado de Deus. Já contei aqui, quero só lembrar para fortalecer a importância da presença de Deus, da proteção de Deus, da força de Deus na nossa vida. É aquele lembrete do poema chamado Pegadas na Areia, do homem que observa o seu caminho e que percebe as pegadas na areia marcando o tempo da sua vida. 4 pegadas, 2 suas, 2 de Deus. Quando ele vai observando os acontecimentos e as circunstâncias, ele percebe que nos momentos mais difíceis, nos tempos de maior incerteza, no tempo em que a angústia bateu a porta, em que o sono fugiu na noite, que lágrimas correram no rosto, apenas 2 pegadas na areia. Então questiona ao Senhor, Senhor, no momento mais difícil o Senhor me abandonou, fiquei só. E vai receber de Deus a resposta a essas pegadas que vi são minhas. Porque esse é o tempo que eu te conduzi nos meus braços, no meu colo. Proteção, presença, abençoadora para a conquista. Quero convidar os irmãos a orar, a interceder, porque eu sei que o ano já começou para você e já vai se engrenando, e muitas coisas você já tem como certeza. Outras você pode ter ainda como incerto. E pode ser que ainda surjam coisas novas, inesperadas, que você nem imaginou, que vão te desafiar também, que vão trazer para você batalhas, necessidade de coragem e força. É o momento de nós colocarmos no Senhor a nossa confiança, a convicção do coração de que se nós não temos certeza de nada ou de quase nada, uma coisa nós sabemos: Deus reserva proteção e cuidado para nós. Deus vai nos dar companhia. Isso vai fazer com que possamos conquistar coisas boas, viver boas colheitas.